Boa noite, obrigada pela presença de todos vocês. Eu estou aqui em nome da Associação 14 Bis, que a gente criou ano passado, que hoje organiza a maratona aquática tradicional dos 24 quilômetros, a 14 Bis. E esse ano vai acontecer em novembro, na sua 50ª edição. E a 14 Bis, ela é um estágio para o Canal da Mancha. Ela é um primeiro degrau para os que anseiam fazer o Canal da Mancha. E essa ideia do bate-papo surgiu junto com o William Shinzato, que eu quero agradecer muito. Ele é um parceiro da Associação 14 Bis, ele não é da associação, mas é um parceiro, e a gente tocou esse bate-papo juntos, então quero agradecer. Hoje nós temos 27 brasileiros que fizeram o Canal da Mancha e nós temos aqui 8 deles. Eu vou falar um pouco do que é a travessia do Canal da Mancha. São 36 quilômetros mínimo, porque tem as correntezas, um tanto mais, tanto mais. Em águas geladas da Inglaterra para a França, tem também ida e volta, tem gente que faz triplo, e é uma travessia que os nadadores não utilizam neoprene, nenhum tipo de material no pelo, então tem que ser muito raçudo para fazer. Eu vou então apresentar os raçudos que nós temos aqui essa noite. Aqui, eu vou falar todos eles, o currículo a gente aplaude todo mundo no final, porque senão o último tá fraquinho. Então, primeiro aqui, o Harry Finger, que foi o 18º brasileiro a atravessar o Canal da Mancha em 2012, com 12 horas e 40. Ele também, daqui a pouco, em junho, vai para Nova York fazer as 8 pontes do Rio Hudson, só 120 milhas nadando. Também tem a Marta, a 11ª brasileira, que fez o Canal da Mancha em 2006, 12 horas e 13 minutos. Também a única atleta que fez o revezamento da equipe brasileira, que bateu o recorde ida e volta em 18 horas e 42 minutos, 4 meninas em 2011. Samir Barel, 2015, foi o 22º brasileiro a fazer o Canal da Mancha. Ele fez em 10 horas e 14 minutos. Também é o único brasileiro a completar a tríplice coroa de águas abertas, que é Manhattan, 45 quilômetros, Canal da Mancha e Canal de Catalina. Também foi top 10 no Grand Prix da FINA em 2014. Aderbal, aqui à minha esquerda, que foi o 23º brasileiro no canal em 2015, e ele quebrou o recorde sul-americano em 8 horas e 48 minutos. Rolômbro. Muito mais que merecido, né? E ele também fez o Canal de Catalina, nos Estados Unidos, e está indo agora, esse ano, para o Estreito de Gibraltar, que é a 3ª etapa de um desafio dos 7 mares que ele está tocando à frente. Aqui à minha direita, o currículo é longo. O 7º brasileiro a atravessar o Canal da Mancha, Igor de Souza, fez em 1996, em 11 horas e 6 minutos. Depois voltou em 97 para fazer ida e volta. Único brasileiro a fazer isso, e hoje ele é diretor da Seleção Brasileira de Maratonas Aquáticas, organiza também o Circuito Maratona Aquática e também foi bicampeão mundial de travessias, e hoje atravessa brasileiros e estrangeiros acompanhando o Canal da Mancha. Ana Mesquita, 5ª brasileira a fazer o Canal da Mancha, bateu recordes latino-americano feminino em 1993, com 9 horas e 40 minutos. É autora do livro Travessuras do Canal da Mancha, muito boa leitura, por sinal. E fez em 92, 95, também fez o Circuito Internacional de Maratona Aquática, Lac Saint-Jean, no Canadá, Hernandares, Paraná, na Argentina, e Riviera Italiana. Do lado da Ana, temos o Marcelo Teixeira, que foi o último brasileiro a fazer o Canal da Mancha no passado, fez o feito em 14 horas e 35 minutos, e ele só fez 12 edições de 14 bis, só isso. E também fez o Farol na Bahia, 25 quilômetros.
Ao lado do Marcelo tem Percival Milani, presidente da Associação 14 Bis. Foi o 9º brasileiro a fazer o Canal da Mancha em 2003, em 10 horas e 45 minutos. Também autor do livro A Travessia do Canal da Mancha. Também nadou os 170 quilômetros do Rio São Francisco abaixo, só isso. Fez a volta, revezamento na Ilha de Guarujá e, nos últimos 12 anos, organizador da Maratona 14 Bis. Eu quero agradecer também Luiz Pradines, que foi brasileiro que fez o Canal da Mancha o ano passado. Ele mora em Dubai, também contribuiu muito para que esse bate-papo acontecesse. O Alexandre Quirilos, que também fez, ele é do Sul, não pôde vir. E também Hamilton Jorge, que foi o brasileiro mais de idade, mais experiente, com 60 anos, a fazer o Canal da Mancha. E a gente vai começar o nosso bate-papo. A gente vai fazer algumas perguntas direcionadas. Ai, é claro. A gente vai fazer algumas perguntas direcionadas, vocês podem intervir, porque é baseada nas entrevistas que a gente fez, e depois a gente abre para o público fazer perguntas também. Então, para começar, a gente vai entrar no assunto da motivação, né, de onde veio essa piração de fazer o Canal da Mancha, e eu vou começar com o Marcelo, que pedi para você contar um pouquinho da sua motivação, da sua história de vida como um ex-dependente. Como é que veio essa... Sou Marcelo, a minha motivação grande foi, eu sou um ex-dependente químico, e agora, dia 24 de abril, eu fiz 16 anos limpo, né? E eu já um ano limpo, eu ainda fumava, eu falava, poxa, que adianta, eu parei de usar droga, mas eu continuo fumando, né? Não tinha qualidade de vida. Então, eu entrei na natação e toda essa compulsão que eu tinha dentro de mim, eu joguei para o esporte. E eu fui conhecendo pessoas maravilhosas, né? Essas pessoas que estão aqui me inspiraram assim profundamente, né? Talvez a que mais me inspirou mesmo é o Igor, que também é o meu técnico e meu amigo, mas assim, eu me espelhei na história de todos eles, eu fui o último, né? Então eu tive esse privilégio de ter toda essa galera aqui e poder me identificar um pouquinho com a história deles também, né? Então a minha motivação grande foi de conseguir ficar limpo e sentir aquele prazer nadando. E aí eu fui conhecendo a 14 Bis, através da Lilian, minha amiga que está ali, né, Lilian? Me apresentou a 14 Bis em 2004, e aí eu não parei mais de fazer 14 Bis, procurei o Igor, recebi um não, porque realmente eu não tinha preparo algum para ir naquela época, né? Isso em 2004, e eu continuei treinando, enfim, mantendo essa qualidade de vida que eu tanto procurava, e minha motivação maior realmente começou daí, né? E depois o treino com o Igor de 3 anos e meio, 1 ano e meio na minha primeira vez, em 2014, onde depois de 7 horas e meia eu tive que desistir, já tinha vomitado 15 vezes, e aí eu treinei mais 2 anos, com o apoio do Igor também, com o treino sério dele, né? O treino militar do Igor, e que deu resultado, né? E foi maravilhoso. Aí, feliz de estar aqui com vocês hoje. Agora eu vou perguntar para a Marta. Marta, era um projeto engavetado de uns quase 20 anos, né? O Canal da Mancha. Fala um pouco para a gente como foi essa ideia. Boa noite para vocês. Realmente é um projeto que eu tive a vontade de fazer com 15 anos. Só que 15 anos é uma adolescente, não tem nada na cabeça, não tem nem gordura no corpo. E falaram, não, você não vai. Então, como eu sou uma boa filha, falei assim, tá bom, eu não vou. Aí, continuei nadando, parei, comecei a trabalhar e voltei a nadar de vez em quando, dando aula, nadava um pouquinho. E fui fazer um curso de relaxamento aquático. Aí, no curso, a professora perguntou, você tem algum sonho? Eu falei, tenho, um dia atravessar o Canal da Mancha. Eu disse, então, por que você não marca uma data? E esse curso, eu ficava 6 dias no sítio, ou seja, fizeram tipo uma lavagem cerebral ali, né? Uma coisa comigo ali,
que na hora que ela falou assim, por que você não marca uma data? Marquei. Aí eu cheguei, foi em Mariporã, cheguei em São Paulo, fui procurar o Igor para conversar, e aí o Igor falou, isso foi em 2003, eu parei de nadar no 87, parei de nadar. Aí, em 2003, eu fui procurar o Igor, e ele falou para mim, passou tudo, jogou limpo, falou, vai gastar tanto, é isso, aquilo, não sei o que, tá, daqui um mês você volta. Eu fui embora, mas já decidida a fazer mesmo. Depois de um mês, como ele falou, daqui um mês você volta, eu sou uma pessoa muito obediente, aí eu voltei depois de um mês, falei assim, não, eu vou, agora eu vou. Né? Então, é uma coisa assim, nunca desistam dos sonhos. Demorei de 2000, eu tinha 17 anos quando eu parei e atravessei o canal com 36 anos. Então, foram anos e anos que ficou ali matutando, e graças a Deus consegui. E 2011, fui com um revezamento com as minhas amigas e deu tudo certo, graças a Deus. Ana, queria saber, a gente quer saber da sua inspiração, da onde veio essa ideia de fazer o Canal da Mancha. Você treinava no interior, conversou com o seu técnico, como foi para você? O meu técnico, lá no interior, quando eu era adolescente, tinha treinado um tempo a Kay France, que foi a primeira mulher brasileira a atravessar o Canal da Mancha. Ele contava a história dela para a gente, e a gente ficava muito fascinada. Eu ficava muito fascinada com a história dela, que paraibana, ia para o mar, entrava na água e ficava o dia inteiro nadando, treinando, porque ela tinha visto na televisão um nadador que tinha atravessado o Canal da Mancha e tinha ficado encantada e queria atravessar também. Aí, ele contava a história e eu achava o máximo. Aí ele dizia, você tem resistência, por que você não atravessa o Canal da Mancha? E eu achava ele bem louco de me propor isso, mas eu sempre deixava escapar assim, aquele entusiasmo, aquela vontade. Quando eu deixava escapar o entusiasmo, ele falava assim, então, você vai ter que treinar 2 vezes por dia, 6 dias por semana, uns 10 quilômetros por dia, você precisa engordar 10 quilos, e a água é uns 13 a 15 graus no Canal da Mancha. Falava, não vai dar, né? Acho que eu não consigo. Ele está maluco. Então, deixava a ideia de lado. E aí, parei de nadar, mudei do interior para São Paulo quando entrei na faculdade. Parei de nadar, mas eu entrei na faculdade de Educação Física. Então, vem aquela incoerência, né, de estudar o dia inteiro os benefícios da atividade física e ter ficado sedentária. Falei, não, isso não está servindo para mim. Voltei a nadar, mas por minha conta. Assim, eu achava que eu era muito ruim para treinar aqui em São Paulo. Eu era sócia do Pinheiros, então eu ia lá nadar, mas achava que eu não tinha nível para nadar lá no Pinheiros. Então, ficava nadando sozinha, então, até que o técnico do triatlon me viu nadando e convidou para treinar com eles. E daí, nesse intervalo entre eu parar de nadar e eu voltar a nadar, teve a morte da Renata, que foi uma influência no meu começo também, de travessia de águas abertas, porque quando eu comecei, ainda quando eu nadava no interior, a ir para as primeiras provas, eu abandonava todas, mas absolutamente todas as provas, basicamente porque eu morria de medo. E o que me fez insistir, querer muito, ter muita vontade de superar esse medo e nadar as provas, em grande parte, foi o ambiente das provas. E uma das coisas que me marcou muito nesse comecinho ainda, adolescente, na Águas Abertas, era que a Renata, que era o ídolo, a grande nadadora, ela era absoluta, sensacional, né? Então, para a gente era fã dela, a gente olhava para ela assim, falando assim, uau, né?
E ela era muito bacana, assim, ia, conversava com a gente que estava começando, dava dica, olha, não esquece de passar uma vaselina amanhã na prova, senão você vai se esfolar. Precisa se alimentar, cuidado para não ir vaselina no óculos, porque senão você não vai enxergar nada e tal. E isso eu achava o máximo, como que ela, né, tinha essa abertura e acho que quase um carinho com a gente, que estava bem novata ali. E acho que ela foi uma das razões de eu ter tido vontade de insistir mesmo. E ter começado a nadar as provas ainda quando eu estava no interior. E aí eu recomecei a nadar de brincadeira. Eu estava só treinando de alegre, assim, com o pessoal do triatlo, mas eu só fazia natação, então eu ia lá, nadava, não competia coisa nenhuma e não tinha nenhum objetivo. E depois de um ano encontrei um tio meu num almoço na casa da minha avó. E ele falou assim: Ana, você não nada mais? Eu falei assim: então, João, até que eu estou nadando um pouquinho. Mas você não vai para uma Olimpíada? Eu dei risada, né? Imagina, uma Olimpíada está fora completamente dos meus sonhos. Mas por quê? João, não dá, mas sabe que uma coisa eu tinha muita vontade. E aí, um pouco parecida com a história da Martinha, mas só que um pouco menos de tempo, menos anos. Eu falei, uma coisa eu tinha vontade de atravessar o Canal da Mancha. Mas você tem vontade, por que não atravessa? Por quê, né? Bom, é caro, né, João? Pode treinar, porque se você não conseguir patrocínio, eu patrocino. Aí eu comecei a treinar para atravessar o Canal da Mancha. Perguntar para o Aderbal, quando você pensou em fazer o Canal da Mancha, já tinha todo esse projeto dos 7 mares planejado? Como foi? Bom, pessoal, boa noite. Antes de mais nada, é um prazer muito grande estar aqui. Viemos do Rio, eu e meu técnico, e eu confesso que um dia eu sonhei em ter aqui, confesso que nem tantos Canal da Mancha presente. É uma emoção muito grande estar aqui vendo o Percival, o Igor, Marcelo, Samir, a Hari, que me ajudou tanto, Martinha. Então, bom, vamos lá. Enfim, é uma alegria muito grande. Um pouco da minha história, assim, eu nadei até meus 18 anos, e aí depois eu fiquei parado 24 anos e parei com força mesmo. Eu não fazia nada. E aí cheguei a quase 110 quilos, e aí eu comecei a ter meus piripaques, né, de colesterol, triglicerídeo e tudo mais explodindo lá, né? E passei por uma fase também muito, assim, complicada na minha vida pessoal, acabei me divorciando, ou seja, talvez eu tenha chegado ali mais ou menos um pouco ali no fundo do poço, né? Mas aí é bom que a gente pega um pouquinho de impulsão e vai rumo a algum objetivo, né? E aí foi mais ou menos isso aí que eu busquei. Voltei a nadar com o objetivo de me reerguer, até no sentido de ter um pouco assim, mais de autoestima, né? Precisava mostrar para mim que, quando eu nadava, eu tinha sido recordista brasileiro, venci vários estaduais, então eu precisava mostrar para mim mesmo que eu tinha algo mais, né? Eu podia tentar chegar numa condição melhor de vida. E voltei a nadar totalmente fora de forma, e eu lembro que no primeiro treino eu não consegui completar o treino, eu ainda tentei fazer uma graça de atravessar 25 metros de golfinho, e eu me arrependi amargamente de ter tentado isso. Na metade do caminho eu quase mandei um cachorrinho, enfim. E aí nesse ano, foi 2012, que eu voltei a nadar, fiz em 2012 a maior travessia do Rio, que são os 5 quilômetros, Rio das Ostras, no final do ano. Em 2013, eu resolvi fazer a maior travessia do Brasil, né, regular, que é a 14 bis, que é o celeiro do Canal da Mancha. Aonde eu estou, eu devo tudo a 14 bis, entendeu? É uma prova realmente assim, que mora no meu coração, e as pessoas que organizam é uma grande família, né, as pessoas que organizam e que nadam.
Fiz a minha primeira travessia, 14 bis, não conhecia nada, absolutamente nada. Eu treinava numa equipe essencialmente de piscina, não era de ultramaratona. E contar um pouquinho, né? Eu peguei o carro, meu treinador não foi comigo, eu falei, mas eu quero fazer, peguei o carro, saí do Rio, GPS, base aérea de Santos, e fui. Quando eu cheguei na base aérea de Santos, eu descobri que a largada era em Bertioga. Eu falei, caramba, se eu for para Bertioga com o meu carro, eu deixo o meu carro, beleza, até largo meu carro lá, mas e a chave do meu carro? Né? Aí eu falei, caramba, eu preciso agora arrumar uma maneira de ir para Bertioga, para largar. Aí eu descobri que tinha uma Kombi da aeronáutica, indo para lá. No dia seguinte, eu mergulhei na Kombi, e quando eu entro na Kombi, estava lá o Percival e o Marcelo, que eu não tinha noção de quem eram. Né? Eu estava do lado de um Canal da Mancha e de um aspirante a Canal da Mancha. E eu ali perdidaço. Né? Fui para a travessia, fomos conversando, o Percival me dando dica, a corrente contra, vai para a margem, a corrente a favor, vai para o meio, não sei o que, a ponte, quando tiver a ponte é mais ou menos 1 hora de nada aí, não sei o que, aí eu só captando, né? Falei, beleza, aí fui. Cheguei lá, sozinho, não era obrigatória a presença de um caiaque, né, nessa travessia, eu meti 10 gel na cintura e falei, eu vou embora. E não tinha caiaque, não tinha nada. E fui. Quase morri naquela travessia. Quase parei por 2 vezes, entendeu? A organização tem um momento que queria me tirar, que eu estava alongando minhas costas estavam doendo, o cara achou que eu estava passando mal, queria me tirar da água, peraí, cara, eu voltei a nadar. Conclusão, peguei caminho errado, a organização foi lá, o cara me encheu de bronca no meu ouvido, eu quase morrendo e tomando bronca, voltei para o caminho normal. Conclusão, não sei o que aconteceu, mas no ano seguinte passou a ser obrigatório o caiaque. Eu acho que meu nome deve ter rolou lá no congresso técnico depois. Teve um momento que eu avancei na direção de um barco da organização, eu já na metade assim, no caminhão, água, comecei a gritar, água. Aí o cara me olhou, eu imagino um cara andando no deserto e vê um maluquinho assim com uma garrafa d'água. Foi mais ou menos isso que eu fui. Eu estava quase morto e parti na direção do barco. Quando o cara me entregou a garrafa, eu pegava a garrafa, amassava ela, jogava água na minha garganta, só que aí batia e voltava, eu não conseguia beber água. Desesperado. Aí o cara da organização até falou assim para uma menina que estava no barco, nossa, tu viu isso? Eu sim. E assim eu concluí minha primeira travessia de 14 bis, aprendi a lição que em ultramaratona você tem que ter um planejamento, você tem que estudar, você não é uma travessia com boia ali, né, próximo, que qualquer coisa você sai, e ali foi quase que um marco para como eu norteei depois as travessias em diante, né? Hoje eu estudo, eu planejo, eu saio com meu plano alimentar, exatamente o que eu vou tomar, eu já sei exatamente o que eu vou tomar a cada meia hora, entendeu? Não tem aquela coisa de parada, eu quero coca, agora eu quero não sei o que, eu quero água, eu quero bicho, não existe isso, né? E como nasceu a ideia aí eu estava no pódio para ser premiado, e aí na hora que o cara foi pegar o troféu, tinha premiado o 2º colocado, quando o cara foi entregar o troféu para mim de 1º lugar na categoria, nesse meio tempo, um flash, eu pensei assim, nossa, eu fiz a maior do Rio, fiz a maior do Brasil, o que eu faço agora? Veio a ideia do Canal da Mancha. Foi nesse momento, no pódio da 14 bis, a sair dali, né, determinado em fazer a travessia do Canal da Mancha. E aí foi muito estudo, li artigos científicos, que inclusive o Igor trabalhou, né, deu depoimentos nesse artigo científico, é um artigo da Universidade de Campinas, de um aluno, Belchior, né? Não sei se tu lembra, então, li muita coisa, estudei muito, e aí eu fui treinar com o Renato, e nós dois nos debruçamos no sentido de tentar entender o que era o Canal da Mancha. Nadamos o Canal da Mancha, todos nós juntos. O nadador, quando se propõe a fazer um desafio desse, ele sozinho não chega a lugar nenhum, tem todo um staff, profissionais por trás ali, né, dando suporte, e aí logramos sucesso na travessia do Canal da Mancha. E aí, quando terminou o Canal da Mancha, aí novamente aquele vazio, né? Caramba, o que eu faço agora, né? Acho que quando a gente atinge um objetivo, acaba sempre vem aquela pergunta, né? A gente não consegue se preparar, né? Pô, depois que eu fizer isso, eu vou fazer não sei o quê. E aí veio o vazio, e aí eu estava com a minha namorada no carro, ela começou a pesquisar, né, alguma coisa que se aproximasse das loucuras que eu estava seguindo, né?
loucuras, entre aspas, né? E aí ela, pô, tu já viu isso aqui? Projeto 7 mares. Eu falei, pô, quantos fizeram isso aí? 6. Eu falei, tô dentro. Então, se 6 fizeram no mundo, eu estou dentro, e é nisso aí que eu estou nesse projeto. Fiz o Canal da Mancha, faz parte, Canal de Catalina. Esse ano faço a travessia de Gibraltar. E se Deus me der força e apoio aí, né, a gente vai, se Deus quiser, concluir esse projeto, que é um projeto demorado, né, requer muito apoio, mas estamos nessa trilha aí. Tá? Finalizando a minha parte aqui, eu queria citar aí o quanto me deixa feliz ver pessoas novas como a Catarina aqui, ó, buscando a essência né, da experiência de pessoas um pouco mais rodadas, o Humberto lá em cima. Vejo pessoas um pouquinho mais rodadas como o Dona Doni e o Edgar, que também são amantes da travessia, e olha aqui, realmente, desculpa os outros, assim, que de repente eu não conheço o nome, mas é muito bom ver tantas pessoas reunidas num dia de semana, falando de maratona aquática e curtindo essas nossas histórias aqui. Calma, você vai voltar a falar ainda mais. Obrigado. Tem mais.